Aqui eu estou compartilhando a tela do Revit. A gente vai usar a versão 2022 para essa explicação. E também a gente vai usar o template da Me Explica BIM, né, que é o nosso template profissional de Revit para arquitetura, que a gente disponibiliza aí de graça para todo mundo. Que a gente sentiu, né, que é uma dificuldade muitas vezes das pessoas de começar, né? De como eu começo um projeto. Então, muitas vezes, antes de começar, já começa a ter que configurar um monte de coisa, configurar a vista, criar material, criar família, um monte de coisa. Então, o que que a gente fez? A gente separou aí, pegou o template que a gente usa no nosso dia a dia, demos uma adaptada, deixamos algumas coisas mais simples, tiramos até algumas das configurações para que vocês consigam deixar do jeito que vocês preferem trabalhar, né? E a gente vai colocar aí daqui a pouco nos comentários do YouTube o link para fazer inscrição para baixar esse nosso template gratuito. E também vai estar na descrição do vídeo qual que é o link para fazer o download, né? Então vamos lá. Aqui no nosso template a gente tem todas as vistas configuradas, né? Então esse eu estou usando que a gente disponibiliza para baixar. Pode ver que já tem aqui todo o browser de projeto configurado para vista 3D, cortes, implantação, paginação de piso, de forro e tudo mais, né? A gente já tem algumas pranchas aqui também configuradas de projeto executivo, anteprojeto e tudo mais. Mas bora para os parâmetros. Então vamos lá, vou abrir uma vista 3D aqui do nosso projeto. Eu uso o Revit em inglês aqui, até pelos projetos, é uma prática. Se vocês tiverem qualquer dúvida de onde utilizar ou tudo mais, deixa aí nos comentários que eu tento dar uma explicada. E também, se vocês preferem que seja utilizado em português, consiga alterar para a próxima live. Essas são as famílias que a gente disponibiliza e eu vou pegar essa família de porta para fazer o exemplo, né? Essa daqui é uma porta de 60 por 2,10. Então eu vou vir aqui, vou colocar Create Similar, que é o comando CS, e vou criar 4 portas aqui nessas nossas paredes que a gente colocou no projeto que a gente trabalha. Vou colocar 4 aí na mesma parede e vou colocar uma de 60, uma de 70, uma de 80 e as outras ficam assim. Coloquei aqui, agora vamos mostrar onde que são os parâmetros de projeto. Aqui em cima na nossa aba a gente tem a aba do Manage, que é a aba do gerenciar, né? E a gente tem esse símbolo aqui, ó, Project Parameters. Então se tu abre aqui, nesse nosso template, a gente já tem 42 parâmetros de projetos que a gente já deixou pré-configurados, né? Como parâmetros de texto, parâmetros para alvenaria, parâmetros de categoria, né? Parâmetros de classe, de tudo mais, de tipo de ocupação, de área, etc. Então, esses são os parâmetros que eles valem para o projeto inteiro. Então, mesmo que você não tenha criado um parâmetro de material dentro da tua família, se tu criar um parâmetro de projeto e colocar para a categoria porta, ele, se tiver, ele vai manter o mesmo, e se não tiver ainda, ele vai criar esse parâmetro, né? Isso não quer dizer que ele vai estar efetivamente colocando material nos elementos, que isso é uma outra parte que a gente aborda numa outra aula de criação de famílias. Mas para parâmetros de texto isso funciona muito bem. Então vamos lá. A gente vai em adicionar, e daí lembra que lá na parte teórica a gente comentou que pode ser um parâmetro de projeto ou um parâmetro compartilhado. E até aqui eu deixei para falar na hora da aula prática, que está escrito aqui que um parâmetro de projeto, ele pode, quando você cria ele aqui, ele pode aparecer em tabelas, então você consegue tirar quantitativos, algumas coisas e tudo mais, porém você não pode colocar um tag, você não pode colocar etiqueta. Então, por exemplo, se tu quer colocar a informação sobre o nome da porta, ou você quer colocar alguma outra informação usando esse parâmetro, não vai aparecer. Então, tome cuidado, porque senão você faz todo um planejamento, vou lá, faço minha modelagem, uso assim, chega na hora, não dá, né?
Então, eu vou fazer um exemplo aqui agora, criando um shared parameter, né? E eu tenho um... Bom, vou até explicar aqui agora, aqui é quando você faz quando você cria o parâmetro ou de tipo ou de distância, né? E você consegue ver que alguns parâmetros, quando você... Aqui na direita são todas as categorias do Revit, né? E você vê que quando você tem de tipo, você tem algumas categorias. E quando você coloca para instâncias, algumas categorias elas acabam trocando, elas acabam adicionando ou removendo, né? Então, toma cuidado, mas as categorias mais importantes, mais usuais aí, você pode fazer tanto de tipo quanto de instância. Para fazer um parâmetro de compartilhado, você tem que configurar ele antes, né? Então, vamos dizer que eu quero criar um parâmetro compartilhado. Onde que vamos? Como que faz? Você vem aqui em Manage e Shared Parameters, ou parâmetros compartilhados, né? E pode ver que aqui ele abre uma aba para você selecionar um arquivo TXT. Então não é que nem o outro, que você lembra que você já clicou ali, poderia colocar nome, categoria, colocar materiais e tudo mais. Aqui não, aqui você tem que ou linkar um TXT, ou linkar um arquivo, ou criar um novo. Então vamos lá, criar um do zero para essa nossa aula, que eu vou chamar aqui de parâmetros compartilhados live número 3. Pá, colocar aqui, quando eu uso o número, aqui na transmissão não está configurado para trocar de tela e acabou dando um... Então foi lá, colocamos aqui o nome e salvamos. Pode ver que não tem nenhum grupo, né? Então quando se faz um arquivo de parâmetros compartilhados, você consegue separar ele por grupos. Porque pensa, se você está trabalhando num projeto grande, você vai ter 100 projetos compartilhados, 50 parâmetros compartilhados. Então dessa forma você consegue colocar em grupos. A gente geralmente coloca em parâmetros comum, em parâmetros geométricos, parâmetros de pranchas, né? Então a gente acaba separando qual é a finalidade desse parâmetro dentro de grupos. Então vamos criar um grupo aí aqui, materiais. E agora vamos criar um novo grupo de informações de pranchas. Ou pranchas só. Vamos lá, que daí eu já mostro ali como que funciona. E agora a gente vai criar um parâmetro. Primeira coisa, vamos criar um parâmetro de material. O nome, vamos lá, MPB, que não é da música, é do Me Explica BIM, que é um código que a gente usa, MPBIM ou MPB, para fazer os nossos parâmetros quando a gente faz gerenciamento de projeto. Vou colocar aqui material porta, ok? Aí tem as disciplinas que a gente pode colocar, geralmente deixo em comum. Aqui vou colocar como parâmetro tipo de material. Aqui vou parar um pouquinho e falar, quando a gente faz parâmetros, pode ser parâmetro de texto, pode ser número, pode ser ângulo, área, distância de massa, velocidade, tempo, volume, dinheiro. E tá, mas por que me importa isso? Para o Revit, essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque se você coloca um parâmetro de volume, por exemplo, e depois tu quer calcular ele multiplicando base vezes altura, o Revit vai dar problema. Por quê? Porque elas dão unidade. Para você ter uma informação de volume, você precisa que seja em centímetro cúbico, metro cúbico. Enfim, precisa ser comprimento, 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 digamos, né? Você precisa ter uma unidade de medida ao cubo. E se você só faz multiplicado por 2, o Revit vai falar, cara, tá errado isso daí, né? E dependendo de como você troca a disciplina, ele vai te trazendo mais formas de tipo de parâmetro. Então, se eu colocar em comum, ele vai pegar qual que são as comuns, né, que não são específicas. Já se eu pegar aqui de energia, ele vai me dar
condução térmica, resistência térmica, coeficiência de troca de calor. Se eu pegar aqui e colocar elétrico, ele, por exemplo, vai dar frequência, iluminação e tudo mais, né? Então, nesse caso é comum e ele vai ser um de material. E aqui você consegue escrever alguma dica para a pessoa que nunca usou ou um outro usuário conseguir mostrar, né? E saber do que a gente está falando desse parâmetro. Então aqui, como é nesse exemplo de porta, eu vou colocar material destinado para as vistas da porta. Não, as vistas não. Vou colocar para a folha da para a folha da porta. Então, toda vez que alguém selecionar ou abrir, vai estar essa informação aqui dentro. Vamos lá e demos um OK. Agora, vamos entrar dentro dessa família que a gente disponibiliza e vamos ver como que está dentro desta família aqui a questão do material da porta, né, da folha. Quando você clica aqui e entra dentro do tipo, você vai ver aqui, ó, que ele está já associado a um parâmetro de família, tá vendo? Ó? Material folha, por exemplo. Né? Então, aqui você clica, vem em tipo, já tem um material assenhado, já tem um material relacionado a esse objeto, né? Então, quando a gente abre aqui as propriedades da família, que abriu na outra tela, deixa eu arrancar e puxar para essa. Ok. Então, como a gente viu ali, já tinha um parâmetro relacionado àquela extrusão, né? Aquele material, que era um material vista. Quando a gente clica e vai aqui nessa lapiseira, a gente consegue ver, olha, era um parâmetro de família. Então, qual que é o problema? Está escrito aqui, não pode aparecer em tabelas e em tags. E por que a gente fez isso? A gente deixou o nome muito claro de cada um deles, mas a gente não quis colocar os nossos parâmetros compartilhados. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que for pegar o nosso template já tem o dele, ou também não é interessante pegar o nosso, porque o nosso vai estar da forma que a gente quer trabalhar, né? Da forma que a gente geralmente trabalha. E essa é uma parte que é legal de cada um entender como que prefere, né? Mas o pessoal que está assistindo aí, se acha interessante que a gente coloque os nossos parâmetros compartilhados dentro da família, avisa aí que a gente dá um jeito para dar essa atualizada. Mas vamos lá, Shared Parameters, seleciona. Você viu que eu criei o projeto, esse parâmetro quando eu estava na parte do projeto, porém agora eu estou dentro da família. E o parâmetro que eu criei, ele está aqui. Ó, vamos abrir aqui, propriedades, ó, material destinado para a folha da porta, disciplina comum e tipo de parâmetro material. Então eu consigo trazer toda essa informação, né? Ok, selecionei esse padrão. Ó, antes ele se chamava materiais vistas. E quando eu faço essa parte do Shared Parameter, eu não posso mais preencher essa parte de nome, de disciplina e do tipo do parâmetro. Só consigo colocar em qual grupo que ele vai estar, né? Ordenado dentro do objeto, mas ele pode ainda ser um parâmetro de tipo ou um parâmetro de instância. Diferente se é um parâmetro de projeto ou um parâmetro compartilhado, você pode escolher como que você prefere utilizar ele. Agora coloquei ele aqui dentro, né? Então a gente agora para o material da porta a gente tem um parâmetro compartilhado, né? Que se você vir aqui dentro, material da folha é esse daqui. Que a gente vem aqui, coloca material porta, ok? Ah, é que aqui ó, pulo do erro do ao vivo, eu não selecionei antes o material folha. Eu selecionei, acabei selecionando um outro parâmetro. Então vamos dar um retornar. Eu tinha selecionado vistas. Vamos lá, coloca aqui material da folha. Seleciona o parâmetro certinho agora, dessa vez, Diogo. Foi selecionado. Selecionamos a nossa folha da porta. Vemos em tipo. Abre aqui. Olha, agora tá lá, agora tá lá.
sem erro Hum. do ao vivo. Então tá tudo certinho, né?